Olá! No programa de hoje vamos conhecer a história e a importância do nosso porto, localizado na cidade de Cabedelo, sendo assim o porto mais oriental das Américas. Você vai entender que essa é uma posição privilegiada. O programa Nossa Paraíba está no ar. O Porto de Cabedelo foi inaugurado em 23 de janeiro de 1935, mas a sua história começou muito antes dessa data. Em 1893, já no fizinho do Império, onde já existia conversações, diálogos, pedidos para que fosse feito um porto exatamente onde hoje seria o porto do Capim do Varadouro. E era um porto internacional, porque nós tínhamos calado. E nós vimos que aquele porto não foi construído ali porque o rio era muito assorreado. Não tinha possibilidade de fazer nenhum trabalho. Então aí foi quando eles chegaram à conclusão da impossibilidade de fazer o porto do Capim, o nosso porto oficial. Na época que o nosso presidente era Epitácio Pessoa, ele era o menino dos olhos dele, a menina dos olhos dele era o Porto de Cabedelo. O transporte marítimo é essencial para as importações e exportações, imprescindível para a circulação das mercadorias, gerando desenvolvimento econômico e barateando os produtos. Na Paraíba, o Porto de Cabedelo possui uma área de 32 mil metros quadrados, entre armazéns e pátio. O Porto de Cabedelo ele é uma ferramenta fundamental para a economia da Paraíba. A gente costuma dizer que o porto ele é aquele grande equipamento por onde passa toda a riqueza de um estado. Entra riqueza e sai riqueza através do Porto de Cabedelo. E essa movimentação, tanto da parte de trabalhadores, de empresas, arrecadação de impostos municipais e estaduais, prospecção de negócios, algumas fábricas se instalam na Paraíba e começam a receber, por exemplo, a gente hoje tem no estado da Paraíba um dos maiores polos cimenteiros do Brasil. E essas fábricas, quando elas estavam se instalando, todo o equipamento para essas fábricas, elas vieram através do Porto de Cabedelo, chegaram de navio. Pás eólicas, que é um equipamento para essa indústria de energia eólica que hoje também tão atual nesse momento, chega através do Porto de Cabedelo. Então é toda a riqueza de um estado, de uma nação, do mundo, passa pelos portos. Para a realização das atividades, o porto conta com uma equipe de centenas de pessoas. Na atividade portuária, a gente tem cerca de 400 pessoas envolvidas, desde os trabalhadores portuários avulsos, os operadores portuários, que são as empresas credenciadas para fazer o recebimento e o envio de cargas através do porto. Os práticos, que são os que atracam e desatracam navios, equipe de limpeza. É uma atividade realmente muito grande, dinâmica e muito importante para o cenário econômico de qualquer país. Nós operamos navios de granéis líquidos e granéis sólidos. Os granéis líquidos são os combustíveis. Nós recebemos desde gasolina, diesel e alguns navios com álcool. E os granéis sólidos são aquelas cargas de malte, o coque de petróleo, aí o menita, o trigo. E dependendo da atividade é escalado um grupo de trabalhadores portuários através do OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra. Esses trabalhadores são geridos pelo OGMO. E esses trabalhadores, cada um tem a sua função, que é o que a gente chama de conferente, estiva, bloco e vigia. Tem um cara que vai fazer a estiva, ele vai retirar a carga do porão do navio e vai colocar nos caminhões. O pessoal de bloco e vigia faz a parte de limpeza dos navios. Então, é um mecanismo muito conectado, onde cada um tem a sua função, sua atividade. E a Companhia Docas, ela administra desde a parte de trabalhadores, operadores e os órgãos anuentes, que são os órgãos do governo federal que regulam a nossa atividade. Existe uma grande economia quando um envio de mercadoria é feito através do navio, porque questão de tempo, de segurança, você retira uma carga, um produto que ele passa de um estado ou de um país para o outro através das rodovias, ou ferrovias, através da via marítima, ele possui muito mais segurança e muito mais economicidade também. Nós aqui temos, por exemplo, a exportação do granito. A pedra do granito bruto,
ela sai do interior da Paraíba, vem via rodoviário para o Porto de Cabedelo. Nós ficamos estocando essa carga aqui no porto até que completa uma quantidade, 8.000, 10.000, 12.000 toneladas. Ela é embarcada dentro de um navio e é exportada para a Itália. Então, a cada 2 meses, o Porto de Cabedelo faz exportação do bloco de granito direto para a Itália. A ilmenita é um outro produto que a gente exporta através do Porto de Cabedelo. E o ilmenita é uma espécie de minério de ferro, ele é um pó, um granulado, vem do interior da Paraíba, numa região chamada Mataraca, vem via rodoviário. Todos os dias a gente tem recebido caminhões de ilmenita, fica armazenado dentro de um dos nossos galpões e quando completa a carga que foi encomendada, né, pelo comprador, a gente embarca no navio e manda. O navio ele tem que sair do porto ou chegar ao porto com uma capacidade que ele esteja realmente sendo usado na sua totalidade, né? Ou pelo menos na totalidade que o porto comporte, que é exatamente para baratear. Uma movimentação também muito positiva através dos portos e que o Porto de Cabedelo faz são as cargas através do contêiner. Então, são diversas cargas que um determinado importador, exportador, ele adquire fora do país ou dentro do país. Essas cargas são colocadas dentro de um contêiner, que é uma grande caixa de aço, lacra, sai dentro do navio, é descarregado no navio, a Receita Federal faz o seu procedimento de inspeção e depois a mercadoria segue para o destino. Por exemplo, eu recebo aqui no Porto de Cabedelo vinhos. Esse vinho hoje que abastece os supermercados, hipermercados, restaurantes, acho que a grande maioria ele chega aqui através do Porto de Cabedelo e chega através de contêiner. Por ser o mais oriental das Américas, o Porto de Cabedelo tem uma posição privilegiada, o que favorece economicamente. O Porto de Cabedelo possui uma das melhores localizações geográficas, porque tanto na parte marítima a gente faz aqui uma conexão direta com a Ásia, com a América, e na parte rodoviária a Transnordestina nasce aqui nas portas do porto, a gente tem acesso direto à BR-101 e depois à rodovia que integra o Rio Grande do Norte. Nós já recebemos cargas aqui que elas foram enviadas para Natal, no Rio Grande do Norte, porque a localização geográfica do porto ela favorece a chegada da carga. Por exemplo, a pá eólica, que ela é muito grande, ela é um equipamento muito grande. Chega no Porto de Cabedelo, é colocado em cima de um caminhão bitrem e sai para o Rio Grande do Norte, porque aqui ela não precisa fazer curva. Imagina, a pá eólica ela não consegue fazer nenhum tipo de giro. Então ela sai do porto, a rodovia nasce aqui e ela vai direto. Porto é sinônimo de atividade, de caminhão circulando. Então, a gente está constantemente fazendo investimentos de melhorias e de manutenção no Porto de Cabedelo. Nossa estrutura hoje, nós dispomos de 5 armazéns, que são os galpões, com 2.000 metros quadrados de área, para armazenar essas cargas de granéis sólidos, que elas precisam ficar condicionadas, elas não podem receber chuva. Então, por exemplo, a ilmenita, ela ocupa 2 galpões aqui do Porto de Cabedelo, até que a gente conclua a totalidade de 35 mil toneladas e envie para o exterior. Fora isso, nós temos área aberta para armazenamento de contêineres. Atualmente, o Porto de Cabedelo possui 5 berços. O que a gente chama de berço é aquele local onde o navio atraca. Porém, com hoje a capacidade dos navios, eles aumentaram, são navios maiores para que possa levar mais cargas. O porto consegue atracar ao mesmo tempo 3 navios. Na década de 30, quando esse porto foi construído, ele era um porto muito grande para o estado da Paraíba. Hoje ele é um porto que já precisa crescer muito mais. E a gente tem buscado diversas parcerias, sejam parcerias públicas, parcerias privadas, para sempre estar aumentando a capacidade do porto, para gerar mais emprego, mais renda e mais negócios. Em instantes, você vai ver a importância do Porto de Cabedelo para a nossa economia e acompanhar o trajeto de uma carga que chega através do porto e muitas das vezes vai parar na sua mesa. Não sai daí, é já já!